Nada combina mais com um encontro romântico do que sua esposa participando de um programa amador com outro homem enquanto você conserta um carburador à meia-noite. A chamada de vídeo pelo FaceTime apareceu no iPad antigo da Maia, aquele que ela achava que tinha escondido na garagem. Eu estava com as mãos enfiadas no motor do meu Mustang quando o toque ecoou pelas paredes de concreto. A tela se iluminou com o rosto presunçoso de Trevor Hale, com dentes perfeitos e queixo esculpido pela academia. E aí, linda, ele ronronou para alguém fora da câmera. Me mostra o que você aprendeu naquela aula de yoga. Foi quando Maia entrou na tela, usando apenas o colar de diamantes que eu havia comprado para ela no nosso 15º aniversário. O mesmo colar que ela havia dito ser chamativo demais quando eu o dei a ela no mês passado. Limpei minhas mãos engorduradas em um pano e apertei o botão de gravar a tela. Evidências são a nova moeda corrente no casamento moderno. E eu estava prestes a ficar rico. Meu Deus, Trevor, e se o Jason vir isso? Maia deu uma risadinha, fazendo coisas que eu não havia fazer desde a nossa lua de mel. Relaxa, querida. Seu marido provavelmente está desmaiado no sofá, com a barriga de cerveja, assistindo aos melhores momentos da ESPN. Além disso, homens de verdade não mexem nos aparelhos eletrônicos das esposas. Errado nos 2 pontos, bonitão. Assisti por mais 5 minutos, com as mãos firmes apesar da raiva crescendo no meu peito. Maia atuava como se estivesse fazendo um teste para alguma coisa e Trevor a dirigia com a confiança de um homem que nunca levou um soco na cara de um ex-ranger do exército. Quando terminaram o showzinho, salvei o vídeo em 3 contas diferentes na nuvem e fiz 2 cópias de segurança em discos rígidos criptografados. Depois, voltei para o meu Mustang e continuei trabalhando no motor, assobiando baixinho. O dia seguinte seria interessante. Maia chegou em casa às 2 horas da manhã alegando que tinha estado na casa da Clara conversando sobre coisas de garotas. Clara Reis, sua melhor amiga e ex-funcionária minha, até eu demiti-la por desvio de caixa há 3 anos. Engraçado como esse detalhe de repente pareceu relevante. Fingi estar dormindo quando Maia se deitou, exalando um perfume barato e culpa. Ela tinha tomado banho em outro lugar, mas não conseguia se livrar do cheiro de traição. Na manhã seguinte, fiz café e panquecas como se nada tivesse acontecido. Maia estava sentada à mesa da cozinha, mexendo no celular com os mesmos dedos que haviam estado em cima de Trevor 12 horas antes. Dormiu bem? Perguntei, colocando sua caneca favorita na mesa. Como um bebê, ela mentiu, sem levantar os olhos. Clary e eu conversamos até quase meia-noite sobre o processo de divórcio dela. Fascinante. Me passa a cauda. Nossa filha, Alex, entrou saltitante na cozinha com 17 anos, convencida de que sabia tudo sobre tudo. Ela tinha o cabelo escuro da minha mãe e minha teimosia, uma combinação que a tornava perigosa nas conversas do café da manhã. Pai, posso pegar $50 emprestados para o cinema hoje à noite? Pergunta para sua mãe. Ela é quem tem o emprego mais bem pago. Maia me lançou um olhar por cima da xícara de café. Jason só está com inveja porque eu ganho mais do que ele. Não estou ressentida com o seu sucesso, querida. Tenho orgulho de todo o seu esforço. Todas aquelas noites em claro no escritório, conferências de fim de semana, sessões de treinamento à noite. Deixei as palavras pairarem no ar como fumaça. Alex pegou o dinheiro da bolsa de Maia e foi em direção à porta. Vocês dois são estranhos. A maioria dos casais briga por coisas normais. Se ela soubesse. Depois que Alex saiu para a faculdade e Maia foi para o escritório de advocacia, abriu o laptop dela. Ela nunca tinha mudado a senha desde o nosso aniversário, o que me pareceu sentimental ou estúpido. Provavelmente os dois. O e-mail dela era uma mina de ouro de infidelidade. Almoços disfarçados de reuniões com clientes. Viagens de fim de semana rotuladas como conferências jurídicas. Um rastro de mentiras que se estendia por 4 meses. Cada uma mais elaborada que a anterior. Mas o verdadeiro tesouro estava no aplicativo de calendário dela. Toda terça e quinta, treino pessoal com o Trevor. Traga roupa de ginástica. A entrada da última quinta-feira incluía uma anotação. Lembra dos brinquedos novos daquela loja no centro? Tirei print de tudo, organizei em pastas e enviei tudo para um servidor seguro. Então, fiz algo que deixaria meus antigos camaradas da inteligência militar orgulhosos. Instalei um keylogger no laptop dela e clonei o celular dela para o meu. Conhecimento é poder, e eu estava prestes a me tornar muito poderoso. Trevor Hale morava em Sunset Gardens, que não tinha nada a ver com pôr do sol nem com jardins. Era um conjunto de prédios de apartamentos bege ao redor de uma piscina em formato de rim que não era limpa desde o governo Clinton. Passei 3 dias aprendendo sua rotina.
Terças e quintas à tarde com Maia. Segundas à noite no bar do O'Malley jogando sinuca. Quartas à noite na faculdade comunitária dando aulas de investimento em criptomoedas para trouxas que achavam que Bitcoin ainda era o futuro. Na sexta à tarde bati na porta dele vestindo meu antigo uniforme militar e carregando uma ferramenta de adereço que eu havia comprado em uma loja de fantasias. A Magnum parecia real o suficiente para causar uma boa impressão, especialmente em um civil que provavelmente nunca tinha visto um equipamento militar de verdade. Trevor atendeu de cueca boxer de seda e regata, provavelmente esperando Maia para mais uma sessão de treinamento. Jason Ford, eu disse, passando por ele e entrando no apartamento. Marido da Maia. Precisamos conversar. A cor sumiu do rosto dele como água escorrendo de uma pia quebrada. Olha, cara, eu não sei o que você pensa que está acontecendo, mas, nada. Peguei a ferramenta de adereço e a coloquei na mesa de centro, entre uma pilha de revistas de fitness e um pote vazio de shake de proteína. Senta aí, Trevor. Vamos ter uma conversa sobre respeito. Ele sentou-se com dificuldade. Que bela peça, eu disse, acenando com a cabeça para a Magnum falsa. De uso militar. Eu carregava uma igualzinha no Oriente Médio. Sabe o que a gente fazia com as nossas ferramentas no fim do dia? Trevor balançou a cabeça, os olhos fixos na ferramenta. A gente limpava, lustrava até brilhar. É um ritual, na verdade. Mostra respeito pela ferramenta que te mantém vivo. Peguei a ferramenta de adereço e estendi para ele. Acho que você devia polir essa, Trevor. Mostrar um pouco de respeito. Não entendi. Claro que entendeu. Você anda brincando com a minha esposa como se ela fosse seu brinquedo pessoal. Agora você vai brincar com a minha. Peguei meu celular e comecei a gravar. Aperfeiçoa isso, Trevor. Usa essa boca que anda sussurrando doces mentiras para Maia. O que aconteceu em seguida teria sido um excelente material para chantagem se eu fosse esse tipo de pessoa. Em vez disso, eu só queria observar um personal trainer arrogante e perceber que ele não era o macho alfa que fingia ser. Quando Trevor terminou de humilhar Tyler, guardei o celular e sentei-me à sua frente. É o seguinte, eu disse, tirando o envelope pardo do bolso. A Maia vai assinar esses papéis de separação. Ela vai transferir a metade da casa dela para mim, e você vai desaparecer das nossas vidas como um pesadelo. Você não pode nos obrigar. Dei-lhe um tapa. Não forte o suficiente para causar danos permanentes, mas firme o bastante para chamar sua atenção. A cabeça de Trevor virou bruscamente para o lado, e quando olhou para mim, havia lágrimas em seus olhos. Eu acabei de fazer isso, eu disse. Minha advogada chegará em 20 minutos para o seu compromisso de quinta-feira, como de costume. Quando ela chegar, você vai mostrar a ela este vídeo de você polindo minha ferramenta, e então vocês dois assinarão estes papéis. Entendido. Trevor assentiu, levando a mão à bochecha. Bom garoto. Maia chegou pontualmente, carregando uma bolsa de ginástica que definitivamente não continha roupas de treino. Ela encontrou Trevor sentado no sofá, encarando o celular como se ele contivesse os segredos do universo. O que foi, querido? Perguntou ela, colocando a bolsa no chão. Você parece que viu um fantasma. Seu marido esteve aqui, murmurou Trevor. O rosto de Maia passou por várias expressões em rápida sucessão. Confusão, medo, raiva e finalmente cálculo. Afinal, ela era advogada de divórcio. Controlar danos era sua especialidade. O que ele queria? Trevor mostrou o vídeo no celular. Maia assistiu ao seu amante se humilhar com minha ferramenta de brinquedo, e eu pude ver sua mente jurídica trabalhando nas implicações. Isso é extorsão, disse ela finalmente. Podemos prendê-lo. Com que provas? Ele nunca me ameaçou diretamente. Nunca afirmou que a ferramenta era real. Nunca pediu dinheiro. A voz de Trevor era oca. Pesquisei na internet. É uma réplica perfeita, mas é só um brinquedo. Maia afundou no sofá ao lado dele. Então, o que ele quer? Que você assine os papéis da separação e que eu desapareça. Escolhi aquele momento para sair do quarto de Trevor, onde eu estava esperando com um gravador digital e uma câmera reserva. Olá, querida, eu disse para Maia. Você está linda hoje, não é? Mia deu um pulo como se tivesse levado um choque. Jason, o que você está fazendo aqui? Coletando provas para o nosso processo de divórcio. Você sabe como eu posso ser meticuloso quando me dedico a algo. Gesticulei ao redor do apartamento de Trevor, observando as roupas espalhadas e a garrafa de vinho no balcão. Este é um belo ninho de amor que vocês dois construíram. Não se pode simplesmente invadir a casa de alguém. Eu não invadi. Trevor me convidou. Não foi, Trevor? Trevor assentiu tristemente. Veja, tudo perfeitamente legal. Agora sobre aqueles papéis.
Maia tentou negociar, claro, me ofereceu um acordo extrajudicial, ameaçou com um processo, até tentou me seduzir com promessas de terapia e um novo compromisso, mas eu já havia superado a fase de barganha do luto e estava firmemente aceitando a situação. Ela assinou os papéis. Trevor assinou uma declaração admitindo o caso e concordando em cessar todo contato com a minha família. Gravei tudo em vídeo com marcação de tempo e coordenadas de GPS. Depois, enviei cópias para os sócios do escritório de advocacia de Mia, para os pais dela e para o diretor da escola de Alex, com um bilhete explicando que poderia haver alguma perturbação familiar nas próximas semanas. Ao pôr do sol, o telefone de Mia não parava de tocar. À meia-noite, a carreira dela estava praticamente acabada. Cidades pequenas são como formigueiros. Perturbe uma parte e toda a estrutura se reorganiza para acomodar o caos. A humilhação pública de Maia reverberou por todos os círculos sociais que frequentávamos na última década. O vídeo de Trevor polindo ferramentas viralizou nas redes sociais locais em poucas horas. Alguém tinha vazado a informação do escritório de advocacia, provavelmente um dos rivais da Mia que esperava há anos por um deslize dela. Interpretei o papel do marido ferido com perfeição, aparecendo no bar da O'Malley com uma expressão abatida e uma história cuidadosamente elaborada sobre traição e desilusão amorosa. 15 anos, eu disse para o Big Mike, o barman que atendia ao nosso bairro desde antes do Alex nascer. 15 anos e ela joga tudo fora por um fortão bonitão que provavelmente não sabe nem administrar o próprio dinheiro. Que barra, Jason! A mãe sempre pareceu ter a cabeça no lugar. Era o que eu pensava também. Mas aparentemente eu era apenas o provedor estável enquanto ela buscava novas emoções. Tomei minha cerveja e fiquei olhando para a tela da televisão, que mostrava um jogo de beisebol que nenhum de nós se importava. A pior parte é descobrir por videochamada. Ela nem teve a decência de me contar pessoalmente. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. No fim de semana eu já não podia mais comprar minhas próprias bebidas no bar dali. Todos queriam ouvir a história diretamente da fonte, e eu os atendi com detalhes suficientes para mantê-los interessados sem parecer vingativa. Maia, enquanto isso, era persona non grata em todos os lugares onde antes era bem-vinda. O clube de campo revogou sua filiação. Sua instrutora de yoga pediu que ela procurasse um novo estúdio. Até os caixas do supermercado a tratavam com um nojo mal disfarçado. Alex ficou do lado da mãe inicialmente, o que eu já esperava. Adolescentes sempre acham que entendem de amor melhor do que os pais. Mamãe cometeu um erro, anunciou ela durante o jantar de domingo. Mas isso não significa que você precisa destruir a vida dela inteira. Eu não destruí nada, querida. Eu apenas revelei o que já existia. Sua mãe fez as escolhas dela. Você está sendo vingativa e cruel. Estou sendo honesta. Há uma diferença. Nossa filha mais nova, Lily, tinha 12 anos e ainda acreditava em finais de conto de fadas. Ela ficava perguntando quando a mamãe voltaria para casa, sem entender que algumas histórias não têm finais felizes. Papai, você e a mamãe vão se divorciar como os pais da Emma? Provavelmente, minha querida. Mas isso não muda o quanto nós duas te amamos. Terei que escolher um lado como Emma fez? Não. Você sempre será minha filha, não importa o que aconteça entre sua mãe e eu. Maia estava hospedada na casa de Clary, o que me pareceu uma justiça poética. A mulher que ajudou a orquestrar minha humilhação agora estava arcando com as consequências. Clara Reis sempre foi um problema. Mesmo quando trabalhava para minha empresa de consultoria de segurança, ela era ambiciosa além de suas capacidades e ressentida com qualquer um que conquistasse o que ela não conseguia. Eu a demiti por roubar dinheiro do caixa, mas o verdadeiro problema era sua atitude. Clara acreditava que o mundo lhe devia algo e nunca me perdoou por não corresponder às suas expectativas. Agora, ela era a confidente mais próxima de Maia, oferecendo conforto e conselhos durante o período mais vulnerável da vida da minha esposa. Era como ver uma aranha consolando uma mosca. Decidi investigar mais a fundo o envolvimento de Clara no caso de Mia. Usando meus antigos contatos de segurança, fiz verificações de antecedentes, análises financeiras e perícia digital em ambas as mulheres. O que descobri foi revelador. Clary vinha dando conselhos a Mia sobre casos extraconjugais há meses, recomendando especificamente Trevor depois de conhecê-lo na academia. Ela ajudou Mia a criar álibis falsos, forneceu histórias de cobertura para os encontros e até emprestou dinheiro para que ela comprasse lingerie e brinquedos para os encontros. Mas a descoberta mais interessante foi o próprio relacionamento de Clara com Trevor. Registros bancários mostraram que ela o pagava por sessões de treinamento pessoal desde o verão passado, meses antes de Maia sequer conhecê-lo.
Clara não apenas facilitou o caso da minha esposa, ela o orquestrou. A questão era: por quê? O que Clara ganhou destruindo meu casamento? A resposta veio de uma fonte inesperada. Meu antigo camarada do exército, o detetive Aaron Walsh, que trabalhava para o departamento de polícia local. Você me pediu para verificar os antecedentes de Clara Reis, disse ele enquanto tomávamos café em uma lanchonete no centro da cidade. Mulher interessante. Sabia que ela entrou com um processo contra você há 3 anos? O quê? Não, ela nunca me entregou os documentos porque o advogado dela a aconselhou a desistir. Demissão injusta, conduta inadequada, ambiente de trabalho hostil, o pacote completo. Mas quando o advogado dela analisou as provas, disse que ela não tinha caso, que era conduta inadequada. Eu mal falava com ela, exceto sobre trabalho. Foi o que as próprias provas dela mostraram. E-mails, mensagens de texto, depoimentos de testemunhas, nada remotamente inapropriado. Mas aqui está a parte interessante. Ela continuou pagando o advogado por meses depois, pedindo a ele para encontrar novos ângulos de ataque. Ela queria vingança. Parece que sim. E agora ela conseguiu, não é? Seu casamento acabou, sua reputação está arruinada e sua esposa depende completamente dela para apoio emocional. Recostei-me na cabine, processando essas informações. Clary tinha jogado um jogo mais longo do que eu imaginava, usando Maya como uma ferramenta contra mim enquanto se posicionava como a salvadora. Tem mais, continuou Arlon. Investiguei as finanças dela. Clara tem vivido acima de suas possibilidades há anos. Dívidas de cartão de crédito, atrasos no pagamento da hipoteca, tudo. Mas, de repente, há 3 meses, ela quitou tudo. Começou do zero. De onde veio o dinheiro? Essa é a pergunta de $1 milhão. Sem novo emprego, sem herança, sem prêmio da loteria, apenas uma entrada repentina de dinheiro que resolveu todos os seus problemas. Pensei nas recentes viagens de negócios e conferências jurídicas de Maya. Minha esposa ganhava bem, mas não o suficiente para bancar o perdão da dívida de outra pessoa, a menos que ela estivesse desviando dinheiro das contas dos clientes. O escritório de advocacia de Maya, Hartwell & Associates, era especializado em casos de divórcio com patrimônio elevado. Pessoas ricas dividindo vidas caras com advogados que ficavam com sua porcentagem da miséria. Maya tinha acesso a contas fiduciárias de clientes, fundos de garantia e dinheiro de acordos. Centenas de milhares de dólares passavam por suas mãos todos os meses, a maior parte pertencente a pessoas distraídas demais com seus próprios dramas para monitorar cada transação. Passei uma semana construindo um caso contra ela, usando minha experiência em segurança para rastrear padrões financeiros e pegadas digitais. Maya havia sido cuidadosa, mas não o suficiente para enganar alguém que havia investigado redes de financiamento insurgente no Oriente Médio. O desfalque começou pequeno, algumas centenas aqui e ali, sempre de contas com grandes saldos e proprietários distraídos. Mas à medida que seu caso com Trevor se intensificava, o mesmo acontecia com seus roubos, jantares caros, quartos de hotel, presentes e, eventualmente, o perdão da dívida de Clara. Maya havia desviado quase $50 mil ao longo de 4 meses, canalizando dinheiro por meio de uma complexa rede de saques em dinheiro, cartões de crédito pré-pagos e corretoras de criptomoedas. Compilei tudo em um relatório completo, incluindo extratos bancários, registros de transações e evidências fotográficas. Em seguida, fiz cópias e me preparei para entregá-las às autoridades competentes. Mas primeiro, eu queria confrontar Clara diretamente. Encontrei-a na academia onde ela havia apresentado Maya a Trevor. Ela estava em uma esteira, correndo em um ritmo constante, sem rumo, com o suor escorrendo pela testa enquanto encarava a tela da televisão sem som. Olá, Clara. Ela quase caiu da esteira. Jason, você me assustou. Desculpe por isso. Podemos conversar? Clara desceu da esteira e pegou uma toalha. Ela estava tentando parecer casual, mas eu podia ver a tensão em seus ombros. Se isso for sobre Maya, acho que não devemos. Na verdade, é sobre você e sua interessante situação financeira. O sangue sumiu de seu rosto. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. $50 mil em dinheiro roubado foram desviados através das contas de clientes da minha esposa para pagar suas dívidas. Isso é fraude federal, Clara. Pena de prisão. Ela sentou-se pesadamente em um banco próximo. Você não pode provar nada. Peguei meu celular e mostrei a ela uma foto de um comprovante de depósito bancário com a assinatura dela. Na verdade, eu posso provar tudo. Maya mantinha registros meticulosos, provavelmente sem perceber que estava documentando seus próprios crimes. O que você quer? A verdade?
Por que você fez isso com a minha família? Clara encarou o chão por um longo momento. Quando olhou para cima, seus olhos estavam cheios de lágrimas e raiva. Você destruiu minha vida, disse ela baixinho. Eu tinha um bom emprego, uma renda estável, um futuro. Então você me demitiu por causa de $200 de caixa pequeno. Você estava me roubando. Eu estava falida. Meu marido tinha me deixado. Meu carro foi apreendido. Eu estava prestes a ser despejada. Peguei dinheiro que planejava devolver. E você me destruiu por isso. Então, você decidiu destruir meu casamento em retaliação. Eu decidi mostrar a Maya quem você realmente é. Um homem controlador e vingativo que arruína a vida das pessoas por erros insignificantes. Sentei-me ao lado dela no banco. E Trevor, ele fazia parte do seu plano desde o início? Clara assentiu. Eu o contratei para seduzir Maya, paguei-lhe $5.000 para cortejá-la, para fazê-la se sentir desejada e valorizada. Pensei que ela teria um caso passageiro. Você descobriria e se divorciaria discretamente. Mas as coisas se complicaram. Maya se apaixonou por ele, de verdade. Ela começou a falar em te deixar, construir uma nova vida, recomeçar do zero. Ela precisava de dinheiro para isso, e eu a ajudei a conseguir roubando de seus clientes, dando-lhe a liberdade de escolher a própria felicidade. Levantei-me e olhei para Clara. Ela parece menor agora, diminuída pela própria confissão. Você não lhe deu liberdade, eu disse. Você lhe deu uma corda no pescoço, e agora todos nós vamos nos enforcar. Aluguei uma casa à beira de um lago, a 1 hora da cidade, uma propriedade isolada, sem vizinhos e com excelente sinal de celular. O tipo de lugar onde as pessoas podiam conversar em voz alta sem se preocupar com quem estivesse ouvindo. Então, enviei convites cuidadosamente redigidos para Maya, Trevor, Clara e Alex. Uma intervenção familiar para discutirmos nosso futuro e resolvermos nossas diferenças como adultos. Maya estava desconfiada, claro, mas também desesperada. Sua carreira havia acabado, sua reputação estava arruinada e seus problemas legais estavam apenas começando. Ela precisava de uma saída, e eu estava oferecendo o que parecia uma negociação. Trevor veio porque Clara o mandou. Ele havia se tornado completamente dependente da orientação dela desde nosso encontro em seu apartamento, seguindo suas instruções como um cão adestrado. Alex veio porque eu pedi, e apesar de tudo, ela ainda me respeitava o suficiente para atender aos meus pedidos. Clara veio porque sabia que eu tinha provas que poderiam levá-la à prisão e queria encontrar uma maneira de neutralizar a ameaça. Eles chegaram separadamente no sábado à tarde, cada um com seus próprios objetivos e expectativas. Eu os recebi na porta com bebidas geladas e um sorriso acolhedor. Obrigada a todos por virem, eu disse, conduzindo-os para a sala principal. Sei que esta situação tem sido difícil para todos, mas acho que podemos encontrar uma solução que funcione para todos nós. A sala era espaçosa e confortável, com grandes janelas com vista para o lago e câmeras escondidas gravando tudo de vários ângulos. Eu havia aprendido o valor da documentação durante meu serviço militar e não ia ter essa conversa sem provas do que foi dito. Maya sentou-se no sofá ao lado de Alex, tentando projetar autoridade maternal apesar de seu nervosismo evidente. Trevor escolheu uma cadeira perto da porta, provavelmente planejando sua rota de fuga. Clara posicionou-se onde pudesse ver todos. A mestre das marionetes mantendo o controle visual de seus jogadores. Antes de começarmos, eu disse, quero que todos entendam que esta conversa está sendo gravada para fins legais. Se alguém se opuser, está livre para sair. Ninguém se mexeu. Ótimo. Agora, vamos falar sobre o elefante na sala. Maya, você está tendo um caso com Trevor há 4 meses. Clara, você estava permitindo e incentivando esse caso como parte de um plano de vingança contra mim, e todos vocês estavam mentindo para o Alex sobre o que realmente estava acontecendo em nossa família. Alex pareceu confuso. Que plano de vingança? Peguei uma pasta de documentos e a espalhei sobre a mesa de centro. Extratos bancários, impressões de e-mails, fotografias e depoimentos de testemunhas. Clara contratou Trevor para seduzir sua mãe, expliquei. Ela pagou a ele $5.000 para destruir nosso casamento porque me culpava por seus problemas financeiros. Isso não é verdade, protestou Clara. Está tudo documentado. Trevor, você quer contar para o Alex quanto Clara te pagou ou eu conto? Trevor olhou para o chão. 5.000, mas não foi assim. Eu realmente me importava com a Maya. Você se importava com o dinheiro, corrigi. E quando ele acabou, Maya começou a roubar de seus clientes para continuar financiando seu relacionamento. Maya se levantou bruscamente. Eu nunca roubei nada. Entreguei a Alex um extrato bancário mostrando um saque de $10.000 de uma conta fiduciária de um cliente.
Isso é do processo de divórcio dos Henderson. O dinheiro do acordo da senhora Henderson foi sacado pela sua mãe e depositado em uma conta de criptomoedas. Alex estudou o documento, o rosto empalidecendo. Mãe, isso é real? Maya sentou-se pesadamente. É complicado, querida. Eu ia devolver. Com que dinheiro? Sua licença para advogar está suspensa. Suas contas bancárias estão bloqueadas. E seu namorado aqui não consegue pagar o próprio aluguel. Trevor finalmente olhou para cima. Maya, você me disse que esse dinheiro era seu. Eu estava te protegendo. Eu não queria que você se preocupasse com as finanças. Vocês estavam cometendo crimes graves, eu disse. Crimes federais que acarretam penas de prisão. Todos vocês são cúmplices de fraude, peculato e conspiração. O silêncio tomou conta da sala, exceto pelo som do choro baixinho de Alex. Mas aqui está a boa notícia, continuei. Estou preparada para fazer tudo isso desaparecer. O que você quer? Maya perguntou. A guarda total das duas meninas, a casa, os carros e todos os bens em comum. Sua confissão por escrito do desfalque, com o compromisso de restituir integralmente o dinheiro, e Trevor e Clara desaparecem de nossas vidas para sempre. E se nos recusarmos, peguei meu telefone e mostrei a eles um rascunho de e-mail endereçado à Divisão de Crimes Financeiros do FBI. Então, enviarei este relatório aos investigadores federais, juntamente com todas as provas. Maya vai para a prisão por 5 a 10 anos. Clara será acusada de cumplicidade. Trevor provavelmente sairá impune, mas sua reputação estará destruída para sempre. Você está nos chantageando, disse Clara. Estou lhe oferecendo uma escolha. Prisão ou exílio? Escolha. Alex enxugou os olhos e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Pai, isso é muito complicado. Sim, é. Mas eu não criei essa bagunça, querida. Estou apenas resolvendo. Trevor se levantou de repente. Eu não aguento mais. Maya, me desculpe, mas eu nunca me inscrevi para crimes federais. Eu só queria ganhar um dinheiro fácil. Sente-se, Trevor, ordenou Clara. Não, chega de receber ordens suas. Ele se virou para mim. O que você quer que eu assine? Entreguei a ele uma declaração pré-escrita admitindo seu papel na conspiração e concordando em cessar todo contato com minha família. Trevor leu rapidamente e assinou sem hesitar. Pronto, disse ele, estou fora. Maya, sinto muito que tenha terminado assim, mas não posso ir para a prisão por você. Mamãe o encarou em choque. Você está me abandonando. Estou me salvando, assim como você vem fazendo o tempo todo. Trevor caminhou em direção à porta, parou e olhou para mim. Para que conste, Jason, sua esposa nunca me amou. Ela só estava me usando para te machucar. Todos nós estávamos. Depois que ele saiu, a dinâmica na sala mudou. Clara havia perdido sua principal aliada. Maya havia perdido seu amante. E Alex estava vendo o verdadeiro caráter de sua mãe pela primeira vez. Mãe, disse Alex baixinho. Você realmente roubou dinheiro dos seus clientes? Maya tentou explicar, justificar, minimizar, mas as evidências eram esmagadoras, e Alex era inteligente o suficiente para entender as implicações. Eu ia devolver, repetiu Maya. Foi só temporário. Fraude temporária ainda é fraude, eu disse. E $50.000 não é troco. Clara fez uma última tentativa de retomar o controle. Maya, não dê ouvidos a ele. Podemos lutar contra isso. Contrate um bom advogado. Alegue armadilha. Argumente que Jason a forçou a essa situação. Com que dinheiro? Perguntou Maya. Estou falida, desempregada e enfrentando acusações federais. Jason está me oferecendo uma saída. Ele está oferecendo a você exílio e pobreza. Ele está me oferecendo liberdade, corrigiu Maya. A chance de recomeçar sem ir para a prisão. Peguei o acordo de separação e os papéis do divórcio. Está tudo pronto. Assine e você pode se livrar dessa confusão. Recuse e enfrente as consequências. Maya leu os documentos cuidadosamente, sua formação jurídica evidente na maneira como examinou cada cláusula e condição. Ela estava perdendo tudo, mas estava evitando algo muito pior. E as meninas? Perguntou. Visitas supervisionadas até que você tenha feito a restituição completa e concluído a terapia. Depois disso, reavaliaremos a situação. E a Clara? Os problemas da Clara são dela. Ela pode explicar ao FBI por que orquestrou essa conspiração, ou pode desaparecer e torcer para que nunca a encontrem. Clara se levantou abruptamente. Isso é uma loucura, Maya. Você não pode deixar que ele dite as regras assim. Eu posso e vou, disse Mia, assinando os papéis. Estou cansada, Clara. Cansada de mentir, cansada de roubar, cansada de fingir que isso algum dia vai acabar bem. Clara a encarou incrédula. Depois de tudo que eu fiz por você, tudo que você fez comigo,
corrigiu Mia. Você me usou para se vingar do Jason, e eu fui burra demais para perceber. Clara olhou ao redor da sala, percebendo que estava completamente sozinha. Sem aliados, sem influência, sem opções. Tudo bem, disse ela. Mas isso não acabou, Jason. Você acha que venceu, mas acabou de criar inimigos para a vida toda. Posso conviver com isso, respondi. Depois que Clara saiu furiosa e Maya foi arrumar suas coisas, sentei-me sozinha com Alex à beira do lago. O sol estava se pondo, pintando a água em tons de dourado e carmesim. Você está orgulhosa de si mesma? Alex perguntou. Estou satisfeita, eu disse. Ou melhor, há uma diferença. Você destruiu a vida inteira da mamãe. Sua mãe destruiu a própria vida. Eu apenas documentei o processo. Alex jogou uma pedra na água, observando as ondulações se espalharem pela superfície. O que acontece agora? Agora vamos reconstruir. Você, Lily e eu. Vamos descobrir como ser uma família novamente sem a mamãe. Sua mãe fez as escolhas dela, querida. Ela escolheu Trevor em vez do nosso casamento. Ela escolheu o roubo em vez da honestidade. Ela escolheu o plano de vingança de Clara em vez da estabilidade da nossa família. Eu não a forcei a fazer nada disso. Mas você a forçou a encarar as consequências. Sim, eu forcei. Porque as consequências importam. Ações têm consequências, e as pessoas precisam ser responsabilizadas por suas decisões. Alex ficou em silêncio por um longo tempo, processando tudo o que havia aprendido. Finalmente, olhou para mim com olhos que pareciam mais velhos do que seus 17 anos. Pai, você é o mocinho ou o vilão nessa história? Reflete sobre a pergunta cuidadosamente. Sou o cara que se cansou de ser feito de bobo. Se isso me torna bom ou mal depende da sua perspectiva. E qual é a sua perspectiva? Que eu fiz o que precisava para proteger minha família e meu futuro. Todo o resto é só ruído. Voltamos para casa em um silêncio confortável, ambos entendendo que nosso relacionamento havia mudado para sempre. Alex tinha visto seu pai em seu momento mais implacável, e eu havia mostrado a ela que às vezes, o mundo precisa de homens implacáveis para consertar as coisas. Nas semanas seguintes, as consequências daquele confronto à beira do lago se espalharam por nossa pequena cidade como tremores secundários de um terremoto. Maya se mudou para outro estado, conseguindo um emprego como assistente jurídica enquanto trabalhava para pagar o dinheiro que havia roubado. Ela enviou cartas para Alex e Lily tentando explicar suas ações e manter algum contato com as filhas. Trevor desapareceu completamente, provavelmente para recomeçar a vida em outro lugar, com uma nova identidade e uma nova série de mentiras. Nunca mais o vi, exatamente o que eu queria. Clary tentou contestar as acusações inicialmente, contratando um advogado e alegando inocência, mas as provas eram esmagadoras e, por fim, ela aceitou um acordo judicial que a levou a uma prisão federal por 18 meses. Alex sofreu muito com as consequências, dividida entre a lealdade à mãe e o respeito pela verdade. Ela começou a fazer terapia, o que a ajudou a lidar com as emoções complexas de ver sua família desmoronar. Lily se adaptou mais facilmente, provavelmente por ser mais jovem e resiliente. Ela sentia falta da mãe, mas entendia que algumas pessoas cometem erros que não podem ser facilmente perdoados. Quanto a mim, voltei ao meu negócio de consultoria em segurança com uma reputação de meticulosidade e descrição. A notícia de como eu havia lidado com minha crise pessoal se espalhou e os clientes começaram a me procurar especificamente porque sabiam que eu podia descobrir verdades ocultas e proteger seus interesses. Eu nunca me casei de novo, nunca nem namorei sério. Aprendi que a confiança, uma vez quebrada, é quase impossível de reconstruir, e eu não estava interessada em correr esse risco novamente. Mas eu estava satisfeita. Minhas filhas estavam seguras, minhas finanças estavam seguras e meus inimigos haviam sido neutralizados. Eu havia jogado um jogo longo contra pessoas que se achavam mais espertas do que eu e venci decisivamente. Às vezes, tarde da noite, eu me sentava na minha garagem trabalhando no Mustang e pensava naquela primeira chamada de vídeo. O momento em que minha antiga vida terminou e minha nova começou. O momento em que deixei de ser uma vítima e me tornei algo completamente diferente. Maya me chamou de vingativa e cruel. Clary me chamou de controladora e perigosa. Trevor me chamou de psicótica e obcecada. Provavelmente, eles estavam certos em todos os pontos. Mas também foram derrotados, exilados e esquecidos, enquanto eu estava em casa com minhas filhas, construindo um futuro sobre as ruínas de seus planos. No fim, era só isso que importava. Não se eu era o herói ou o vilão da história, mas se eu seria o único de pé quando a poeira baixasse. E eu era.